Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você mais uma vez no programa Fonte de Vida, onde estudamos a palavra do Senhor, nosso grande e poderoso Deus. Hoje eu queria ler com você no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7. E a Bíblia fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nesses últimos dias, a nossa mídia, ela foi encharcada de notícias concernente ao programa Porta dos Fundos, com relação a uma especial de Natal, onde essa trupe, ela escracha de forma blasfema os pontos, pilares e os símbolos religiosos do cristianismo. Fábio Porchat e a sua trupe têm aí achovalhado o cristianismo, talvez numa tentativa da sua ideologia marxista cultural de desconstruir o cristianismo. A verdade é que o Brasil todo tem se revoltado contra uma situação tão vexatória e tão vergonhosa por parte desses atores. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos que Deus ordena na sua palavra, não apenas aos cristãos ou aos hebreus do Antigo Testamento, mas que todo mundo olhe para o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e o temam e o adorem como ele deve ser adorado. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e lemos, por exemplo, no Salmo 8, e lemos o verso 1, há uma convocação para que todos adorem ao Senhor. A Bíblia fala: ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ou então, quando nós lemos a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 28, versículos 58 e 59, e a palavra de Deus diz lá nesse capítulo 28, versículo 58 e o versículo 59 assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades graves e duradouras. O que nós devemos entender é que nós não estamos aqui numa bandeira cega, numa fé alienada, criticando a todos aqueles que se opõem ao cristianismo. Eu classificaria a crítica à religião em duas estruturas. Em primeiro lugar, podemos falar de uma crítica estrutural, ou seja, é quando você critica, no meu caso, o cristianismo, mesmo se você não concorda com ele, mas você critica a estrutura do cristianismo, você critica aquilo que lhe é ordenado e aquilo que os seus seguidores não fazem. Eu vou dar dois exemplos da história para você poder compreender. Em primeiro lugar, é do grande filósofo Friedrich Nietzsche. Olha o que Nietzsche falou certa vez sobre o cristianismo: o problema do cristianismo são os cristãos. É uma crítica estrutural. Ele faz uma crítica não aos símbolos religiosos, mas ele faz uma crítica à estrutura do cristianismo. Para Nietzsche, o problema do cristianismo não era o símbolo religioso, mas era aquilo que os cristãos, professando essa fé, não viviam, ou seja, a hipocrisia. Um segundo exemplo que eu dou para você é de Mahatma Gandhi, quando ele escreveu assim sobre o cristianismo: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. É uma crítica estrutural. E essas duas personalidades históricas, eles fazem, e com certeza eu aceito tais críticas, porque elas me fazem refletir sobre como tenho eu vivido o cristianismo e me desafiam a vivê-lo intensamente para a glória de Deus. Agora, o que a Porta dos Fundos, Fábio Porchat e a sua trupe fizeram foi uma tentativa de desconstruir o cristianismo. Aí é uma outra história.
é uma proposta blasfema de ridicularizar os símbolos religiosos, assim como você tem visto na mídia esquerdista ao longo desses 20 anos, uma tentativa de destruir, de desconstruir aquilo que o cristianismo tornou um mundo, e para melhor, diga-se de passagem. Mas esses programas nefastos, pobres e blasfemos, têm afrontado aquilo que o Deus de toda a terra tem determinado em sua palavra. Nós cristãos aceitamos de bom grado as críticas feitas à estrutura do cristianismo, pois elas nos desafiam a melhorar. Mas quando alguém faz a crítica afrontosa ao símbolo religioso, quando alguém ridiculariza o símbolo religioso, numa tentativa de destruí-lo, de desconstruí-lo, essa pessoa, ela demonstra a sua intolerância, o seu preconceito e a sua falta de respeito para com o próximo. A crítica que fazemos a esses programas, e em especial a esse programa que foi supracitado, é uma crítica de pesar, de vergonha por aquilo que eles fizeram. O que eles demonstraram, o alto grau de egoísmo da parte deles, foi uma desconsideração para o ethos religioso de cada um desta sociedade brasileira. Lemos a palavra do Senhor em Levítico capítulo 19, versículo 12. A palavra de Deus, ela também nos desafia sobre essa caminhada de santidade do nome do Senhor. E a Bíblia diz: guardarás os meus estatutos, Deus falando. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No seu tempo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupas de dois estofos misturados. E então ele vai começar a mostrar o zelo que ele tem para aquilo que ele criou. Ele vai dizer: porque o meu nome é santo. Não se blasfema do nome do Senhor nosso Deus, não se zomba desse nome, não se escarnece desse nome. O capítulo 19 de Levítico, versículo 12 vai falar sobre isso. Podemos ainda ler em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, o versículo 16, e a palavra do Senhor Deus nos fala lá em Malaquias 3,16 assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O cristianismo, na sua estrutura no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e agora perpassando na Nova Aliança, na clarificação da obra de Cristo Jesus, tem desafiado o mundo ao arrependimento de seus pecados, a buscarem a Deus, a honrarem o nome de Deus e a glorificarem o nome de Deus. Quando surgem pessoas levianas como essas, numa tentativa de debochar, de escrachar o nome santo desse Deus, nós temos pena dessas pessoas. Fábio Porchat disse: com Deus eu me resolvo. E é verdade, Fábio, você terá que se ver com o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala em Amós: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, quando Deus ele vai derramar os seus flagelos sobre a terra, capítulo 15 em diante, nós vemos que as pessoas, elas não se arrependiam de seus pecados. Essas pessoas, elas não reconheciam seus erros, pelo contrário, elas rangiam os dentes e elas blasfemavam o nome do Deus Todo-Poderoso. O cristianismo é sério. O cristianismo fala sobre amor, fala sobre arrependimento de caminhos maus e orienta e intima o homem a voltar para caminhos de bênção, para a família, para abençoar o seu semelhante. Quando esses programas se levantam contra o cristianismo para afrontar, é uma demonstração de um egoísmo terrível, pobre. E um desafio nosso para você que nos assiste é que não aceite essas afrontas. É sim uma nota de repúdio pela podridão do que está sendo apresentado por esses programas tão baixos e tão vis. A nossa oração é que você se arrependa hoje dos teus pecados, que você glorifique hoje o nome desse Deus, antes que seja tarde demais. Deus abençoe a tua vida em nome de Cristo Jesus.